Saudações, Dux. Eu, Duque, é de Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Sim, a gente tem duas notícias. Se ontem a gente teve notícias boas, hoje teremos notícias tensas. Rapaz, eu praticamente eu não queria falar para vocês sobre essas notícias, mas eu tenho que falar, né? Então, bora para essas duas notícias. André recebe sondagens e site informa o valor que Flor aceitaria pelo volante. O volante tem multa rescisória de 40 milhões de euros. O André ele recebeu sondagens de quais países? Você deve estar se perguntando. O André ele recebeu sondagens da Espanha, da França, da Holanda, da Inglaterra e da Itália. Ou seja, realmente falando, todo mundo quer André. Até porque o André, tecnicamente falando, pela idade que ele tem e por tudo que ele possui, ele pode ser considerado igual como o Paul Pogba, igualmente como o Modric, entre outros jogadores. O André ele tem muita técnica, ele é um primeiro volante que sabe jogar com as pernas, tem um chute bom, se lembra, ele já meteu alguns gols. As pessoas podem até não se lembrar, mas o André já meteu gol. Ele tem um drible, ele desarma muito bem. Ou seja, não é à toa que 5 países querem ele. E aí eu quero lembrar para vocês uma notícia interessante que foi dita lá atrás, que foi o que André conversou. Até apareceu no canal Raiz Tricolor do Gabriel do Amaral, onde que ele informou que o André fala que quer jogar na Europa. Então sim, então perante essa notícia do jornalista Gabriel do Amaral, realmente falando, o André ele tem muita vontade de sair do Brasil. E eu acho que é normal, eu acho que ele vislumba bastante com o futebol europeu, ele sempre fala sobre o futebol europeu. Ele é um jogador muito legal, até. Pra quem não sabe, ele joga, ele tem seu próprio canal na Twitch, o André. E realmente falando, toda hora na Twitch ele também comenta sobre essa possibilidade de jogar na Europa, de tudo que ele está realizando aqui no Brasil e de como é que ele veria alguma oportunidade de saída para a Europa. Então, realmente falando, tanto a informação da Twitch que ele faz, quanto a informação do Gabriel do Amaral são corretíssimas. A gente tem que pensar também o tempo de contrato e a idade dele. Ele tem 21 anos de idade e o tempo de contrato dele vai até 2025. Eu não creio que o André vai chegar até 2025 sem ser vendido. Isso daí é óbvio. Ainda mais na gestão atual de Mário Bittencourt. Mas eu não acho que a questão maior de se preocupar é justamente pelo tempo de contrato, mas sim pela idade. A gente viu agora há pouco o Luiz Henrique ser vendido com 22 anos. Então, tipo, não achem diferente, não achem completamente estranho que aconteça isso. Tudo bem? Antes de falar sobre a segunda notícia e depois dar minhas percepções e considerações finais, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é: faz o triplo C, curte, comente, compartilhe, também se inscreva no canal e ajude bastante. Desculpe, gente. É que infelizmente chegou uma pessoa aqui que vai ter que esperar um pouquinho. Só um pouquinho, tá bom? Caso não realize nem a inscrição e nem faça o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C ou você quer que o Fluminense continue disputando o G3 para não pagar dívida maior no futuro? É você que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. A outra notícia é: John Arias ganha destaque em jornal espanhol, segundo o jornal Diamante Bruto. E para quem não sabe, o jornal em questão é o jornal AS, da Espanha. Realmente falando, a Espanha vê com bons olhos essa contratação. Eu acho que tem outros lugares também vem, mas muito por conta de ser colombiana. É isso que eu te falo. A pessoa tem que entender que jogadores normalmente
de fora do Brasil vão receber muito menos chances do que dentro do Brasil. Até mesmo por conta do potencial financeiro que ele tem perante ser jogador daquele tipo de nação. Então eu acho normal isso tudo. Que ele está recebendo esse tipo de situação de um pouquinho mais de vislumbre lá fora. Aliás, é justamente isso. Eu falei lá no anterior que o André era uma maravilha para vários clubes da Europa inteira. O John Arias, que para mim é o melhor jogador do Fluminense, disparado, cara, só receber da Espanha esse destaque no jornal é muito estranho, né? E é muito por conta disso, porque ele é colombiano. Ele não é brasileiro. Se ele fosse brasileiro, ia ser de todo mundo. Esse jornal indica que vamos lá. Esse jornal indica que há clubes espanhóis com alto grau financeiro querendo jogador. Até porque toda hora que eu fico vendo que o jornal AS fala A, acontece sempre alguma coisa. Então eu não acho estranho, não acho insano de falar para você que o Fluminense está recebendo pelo menos uma indicação de sondagem. Eu não vou falar mais sondagem propriamente dito, mas é uma indicação de sondagem de times como Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid e Sevilha. Então, tipo assim, se o Jornal AS está falando sobre diamante bruto, se o Jornal AS está comentando sobre o John Arias especificamente, é porque tem alguma coisa que eles não comentam. Eles só comentam que é um jogador especial, ponto final. Eu vi aqui o comentário, eu entrei também no site para ver o comentário. E ele fala que é especial. Isso eu te falo, às vezes a gente tem que entender que quando a gente lê uma situação, tudo aquilo ali tem uma intencionalidade das coisas. Então, quando o Jornal AS faz uma notícia dessa, falando sobre o destaque de John Arias no Fluminense, falando de como que ele está performando, sendo o segundo melhor jogador, que muita gente acha que o melhor jogador é o Cano, mas para mim o melhor jogador é o John Arias, mas isso daí tudo tem relevância. E realmente falando, é muito estranho isso tudo. Eu já comentei sobre o John Arias, eu já comentei sobre essa questão. No Transfer Market, o John Arias, ele realmente tem tempo, ele é muito novo, ele é 25 anos. Ele ainda tem contrato com o Fluminense até 2025 novamente. Olha só como que parece ser muito igual. E muito do que a gente sabe, muito por conta do Benzema, é que esses jogadores estão no auge. Então contratar o jogador no auge deveria ser mais caro. Enquanto isso, o André não está nem no auge ainda. Então você está vendo a situação, né? Eu comentei sobre duas coisas e muito delas se semelham nisso tudo. A diferença é que um é brasileiro e joga no clube brasileiro, o outro é estrangeiro, é da Colômbia e joga no clube brasileiro. Isso não é interessante de comentar. Eu quero que vocês comecem a notar isso, que quando um jogador, por exemplo, europeu, quando o time europeu vê o futebol brasileiro, vê muito mais jogadores do Brasil do que fora do Brasil. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe, rumo aos 60 inscritos. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.